Olá, muito bom dia para você. Tá chegando o seu AB1 dessa terça-feira, feriado. Hoje, 21 de abril, é dia de Tiradentes e vamos às informações. Nessa edição, a gente vai trazer os detalhes sobre um atropelamento que resultou na morte de uma criança na Zona da Mata. A vítima foi um menino de 8 anos. A morte dele foi confirmada ontem à noite no Recife. O menino foi atropelado por um carro no domingo à noite. Outras 3 pessoas ficaram feridas. A gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouco. Fábio Gomes, Gessé Ascioli, Aline Melo e Joel Almeida estão ao vivo com a gente. Fábio chega com os assuntos que são destaque no AB1 de hoje. Um homem foi preso suspeito de violência sexual contra o enteado e esse assunto está no nosso portal, o G1. Não é isso, Fábio? Bom dia para você. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado com a gente aqui nesse AB1 de feriado. A gente tem informações sim sobre esse caso, esse é um dos principais destaques de hoje aqui do G1, que é a respeito dessa prisão desse homem que não teve o nome e a idade divulgados, mas segundo a Polícia Civil, as investigações apontam que ele foi preso por suspeita de estuprar a enteada, um adolescente de 15 anos. Essa prisão aconteceu ontem à tarde, esse homem ele foi preso no município de Pesqueira, ele estava escondido na casa de alguns familiares e as equipes da polícia conseguiram localizá-lo e trazê-lo para a Delegacia da Mulher aqui em Caruaru. Daqui a pouquinho eu volto trazendo mais detalhes sobre esse caso e também falando sobre outros destaques aqui do G1, Almir. Tá certo, Fábio. Gessé vai trazer orientações educativas sobre o trânsito e como as boas atitudes do condutor de veículo podem ajudar a preservar vidas por meio da direção defensiva. Não é isso, Gessé? Bom dia. Bom dia para você, Almir, bom dia para quem está nos acompanhando, um ótimo feriado para todo mundo. Pois é, a gente vai falar sobre esse assunto que é tão importante, né? A gente dirigir para a gente, dirigir para o próximo, a direção defensiva, que faz parte de um contexto de regras que a gente precisa se adaptar e adequar ao trânsito para que a gente possa ter um trânsito seguro. Daqui a pouco eu chego trazendo mais detalhes sobre esse assunto. Muito bem, a Aline vai trazer informações importantes sobre os procedimentos corretos na hora de assinar um contrato de aluguel de imóvel para evitar dor de cabeça. Não é isso, Aline? Bom dia para você. De cabeça podem ser evitadas se o inquilino tiver atenção no momento da assinatura do contrato. E uma coisa é fato, o locador tem obrigação de entregar o imóvel em perfeitas condições de uso. Daqui a pouquinho a gente entende melhor quais são os direitos e deveres do inquilino e também do proprietário do imóvel com uma advogada especialista que está aqui para conversar com a gente, Almir. Ok, Aline. Joel vai falar sobre os perigos da busca pelo emagrecimento de qualquer jeito, sem orientação, porque as consequências podem ser graves. Hein, Joel? Bom dia. Podem ser muito graves, Almir. Bom dia para você. Um ótimo dia para todo mundo que está junto da gente aqui nesse feriado, aqui no AB1. Hoje a gente vai falar sobre saúde e vamos falar sobre jejum intermitente. Uma estratégia muito utilizada para pessoas que querem emagrecer, mas que pode ser benéfica, pode ajudar bastante nessa perda de peso, a diminuir o nível de colesterol no sangue, o nível de açúcar, mas também pode fazer muito mal à saúde. Daqui a pouco eu vou estar acompanhado de uma nutricionista que vai dar dicas para você que quer emagrecer usando essa estratégia. Eu volto daqui a pouco com outras informações aqui no AB1. Almir. Ok, Joel. Turma, estamos juntos nesse AB1, hein? E a gente também vai falar hoje sobre essa nova escalada no preço da gasolina. Todo mundo está sentindo no bolso os impactos dessa série de aumentos. Mas quais são as explicações para tanto reajuste, hein? É o que a gente vai tentar entender nessa edição do AB1 que já começou. Então, agora 11 horas mais 53 minutos, vamos juntos na telinha da TV Asa Branca, também ao vivo pelo nosso portal, o G1 Caruaru e Região, e ainda pelo Globoplay, aí do lado, o QR Code que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo de graça pela internet. E para começar, a gente vai ver como é que está o clima aqui em Caruaru, nesse instante, com essas imagens ao vivo da Princesa do Agreste, hein? A previsão está dizendo que o dia deve ser de nuvens, muitas nuvens, e que à noite o tempo pode ficar parcialmente nublado. Agora, a temperatura marca 28 graus e a mínima deve ficar ali na casa dos 20 graus.
E olha, pessoal, aqui em Caruaru, trabalhadores da limpeza urbana encontraram um feto dentro de uma bolsa que foi descartada em um ponto de coleta de lixo no Divinópolis. Então vamos ao vivo até a Avenida Joaquim Nabuco. Gessé Acioli está acompanhando esse caso e traz os detalhes a respeito das investigações. Gessé. Pois é, Almir, um caso que chama atenção, né? Ontem à noite o pessoal da limpeza estava fazendo aqui a coleta nesse trecho, na altura do número 600 da Avenida Joaquim Nabuco, aqui no bairro Divinópolis. Eu vou pedir para o Adelson Siqueira mostrar aqui, porque foi exatamente nesse ponto dessa árvore onde tem alguns sacos de lixo ainda, tem metralha ali. O pessoal descartou agora mais cedo, né? A gente estava observando, mas essa metralha está desde ontem, inclusive a gente observa nas imagens que a gente teve acesso quando o feto foi encontrado, exatamente nesse trecho do canteiro onde está a metralha. E aí nós, ao chegarmos aqui no local, agora antes de entrar ao vivo, nós conversamos com uma moradora que trouxe, né, alguns relatos. Ela não quis gravar, não quis ser entrevistada, mas ela falou sobre o mau cheiro que estava até antes do pessoal da limpeza chegar, e aí os moradores não quiseram mexer, né, porque se tratava de sacos de lixo, e o feto foi encontrado dentro de um saco, né, de tecido, e aí ele estava enrolado. O cheiro era muito forte. Quando o pessoal da limpeza, a equipes da Locar, pararam aqui para fazer a coleta, encontraram esse saco e aí, com o odor que estava, entraram em contato, pediram para o pessoal da rua entrar em contato com a polícia para que pudesse ser feito o trabalho aqui de reconhecimento do que eles acharam, né? E aí a gente entrou em contato, inclusive, com a polícia que teve aqui ontem, a Polícia Civil também, a Polícia Militar. E a Polícia Militar informou o seguinte, através de nota: o 4º BPM, que foi acionado para uma ocorrência acerca de um cadáver no bairro Divinópolis nesta segunda-feira. Ao chegar ao local, o efetivo constatou se tratar de um feto. O local foi isolado até a chegada dos órgãos competentes. As investigações ficarão a cargo da Polícia Civil. Entramos em contato com a Polícia Civil, que informou, né, que registrou ontem, no dia de ontem, por meio da 14ª Delegacia de Caruaru, uma morte a esclarecer sem indício de crime. Um recém-nascido, ainda com cordão umbilical, foi encontrado sem vida em meio ao lixo, no bairro Divinópolis. O inquérito foi instaurado e as investigações seguirão sob a responsabilidade da 20ª DPH. Ou seja, a gente vai seguir acompanhando, aguardando mais novidades da própria Polícia Civil, que segue a cargo das investigações. A gente mostrou aqui o local onde foi encontrado, né? Isso chamou a atenção dos moradores. Ontem, pelas imagens que a gente observava nas redes sociais, muita gente aqui, né, ficou estarrecido com o fato, né, de ter sido um feto. E pelo formato já em estado, né, ali em meses de formação, ou seja, já estava bem formado. Lamentavelmente é uma vida, e a gente traz esse assunto com muita dor no coração, porque é uma vida que estava ali no início, né, Almir? Exatamente, Gessé. É uma tristeza, sim. A gente lamenta muito, não é? É uma informação que, claro, a gente precisa tomar conhecimento do ponto de vista jornalístico, do ponto de vista policial. Tem as investigações, a gente vai seguir acompanhando, mas o fato em si é muito triste, não é, pessoal? Gessé, obrigado por essas informações. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no AB1. E agora vamos saber quais são os assuntos do nosso portal, o G1 Caruaru e Região. Fábio Gomes vai contar tudo para a gente também, né, Fábio? Uma boa tarde para você. Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado com a gente aqui nesse AB1 de terça-feira, AB1 de feriadão. E um dos principais destaques de hoje aqui do G1 é a respeito da prisão de um homem que é suspeito de estuprar a própria enteada, uma adolescente de 15 anos. Essa prisão foi realizada pela Polícia Civil de Pernambuco, né, através da Delegacia da Mulher aqui de Caruaru. De acordo com as investigações da polícia, esse crime havia sendo cometido há cerca de 2 anos, de acordo com os relatos colhidos pelos investigadores. Ao G1, a polícia explicou que tomou conhecimento desse caso na última sexta-feira, através do Conselho Tutelar, começou as investigações para localizar esse homem que não teve um nome e a idade divulgada, e durante a tarde de ontem ele foi preso no município de Pesqueira por força de mandado de prisão. A polícia contou com o apoio também da Polícia Civil, contou com o apoio da Polícia Militar. Esse homem foi localizado no município de Pesqueira, escondido na residência de alguns familiares, e ele foi trazido de volta aqui para Caruaru, para a Delegacia da Mulher, onde ficou à disposição da Justiça. Ele vai passar por audiência de custódia e vai ficar também, a gente segue também acompanhando esse caso. Para conferir mais detalhes sobre esse assunto, é só ficar ligado aqui no G1, Almir.
Perfeitamente, Fábio. Estou vendo que no G1 também tem informações a respeito da Compesa que identificou o furto de água, não é? Exatamente, Almir. Um furto de água que estava acontecendo no sertão, na adutora do Pajeú. Esse caso também chamou muita atenção. De acordo com a companhia, esse furto dava para abastecer 5.000 pessoas por dia. Essa operação da Compesa foi realizada na semana passada e aí eles identificaram 7 ligações clandestinas dentro de água, na adutora do Pajeú, em Serra Talhada, no sertão pernambucano. Essa ação ela foi realizada pela Compesa com o apoio da Polícia Militar entre a terça e a quarta-feira da semana passada e essas informações foram divulgadas ontem. Com essa operação, foi permitido recuperar parte da vazão do sistema, beneficiando diretamente até 5.000 pessoas. Com a retirada das irregularidades, a vazão da adutora passou de 172 litros por segundo para 182 litros por segundo. Esse ganho operacional é de cerca de 5,8%, de acordo com a Compesa. Esse volume recuperado chega a 864 mil litros de água por dia, o que equivale ao abastecimento diário de 864 caixas de água de 1.000 litros. De acordo com a Compesa, 3 das ligações clandestinas removidas eram reincidentes e os desvios ocorriam principalmente em pontos estratégicos da rede, como ventosas e derivações que estavam sendo utilizadas de forma indevida para a retirada de água. A Compesa também informou que as ações de fiscalização serão intensificadas em parceria com os órgãos de segurança pública para coibir novos furtos de água e também garantir uma maior regularidade no abastecimento. Almir. Impressionante, não é, Fábio? Como alguém tenta se beneficiar prejudicando tanta gente, não é? A gente vê um registro como esse aí do G1 e fica pensando, né? Olha só o tamanho desse desvio. A água seria suficiente para abastecer 5.000 pessoas e alguém tenta se beneficiar dessa forma, não é? De forma criminosa e com um bem natural tão importante que é a água. É de fato impressionante. Fábio, muito obrigado por essas primeiras informações. Você volta daqui a pouco, né? Volto sim, Almir. Até já. Até já. Agora é meio-dia, 1 minuto, pessoal. E abastecer o carro virou um desafio de matemática para muitos motoristas, não é assim? Depois de uma queda no início do ano, o preço da gasolina disparou em março, pressionando o orçamento das famílias, das empresas, enfim. Além do impacto direto no posto, a alta gera um efeito cascata em outros serviços, como a logística de hotéis e o transporte de mercadorias. Confira na reportagem que a gente preparou. Gutenberg é motorista por aplicativo. Roda por dia aproximadamente 200 quilômetros. Com a oscilação no preço dos combustíveis, ele diz que os aumentos pesaram no bolso. Geralmente eu começo a trabalhar às 7 da manhã e vou até 9, 10 horas da noite trabalhando. Geralmente eu acredito que a gente deve gastar 150 a 200 reais de gasolina todos os dias. Assim como ele, muita gente tem optado por fazer pesquisas e procurado postos com combustíveis mais baratos para abastecer. Cada um com uma estratégia diferente para frear os gastos. É evitar ao máximo, tentar otimizar o uso do veículo, né, tentar juntar o que tem que ser feito em uma viagem única, né, de fato, para tentar economizar o combustível. Aí na moto dá para mim ainda dar uma economizada. Eu tenho um carro também, mas o carro anda mais para final de semana. De acordo com o IBGE, o Índice Nacional dos Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerado como a inflação oficial do país, aponta que no mês de março os preços subiram 0,88%, uma boa parte puxada pelo preço da gasolina. Depois de cair 0,61% em fevereiro, o preço do combustível subiu para 4,59% em março. E foi o item que mais pressionou a inflação no mês. Os especialistas explicam que a guerra no Oriente Médio é a grande responsável pela alta nos preços nos últimos meses. Como boa parte do petróleo do mundo passa por lá, o preço acaba refletindo. Não necessariamente porque já acabou o petróleo agora ou porque já está com restrição agora. É porque é necessário se antecipar. Então daqui a algumas semanas pode ser que haja uma diminuição no abastecimento e os preços já sobem antes. Robério é dono deste hotel que também conta com outra unidade em Caruaru. Ele explica que o preço da gasolina deixou a logística da empresa mais cara. Terceirização de frete, água potável, que a gente usa água da Compesa, mas também é necessário caminhão-pipa. Teve um aumento significativo.
Fornecimento de algumas mercadorias também, que devido ao frete, são coisas que às vezes vêm de Recife, por exemplo, às vezes coisas que vêm de outro estado, e devido ao frete já houve aumento. De acordo com os especialistas, o preço da gasolina influencia diretamente no aumento de outros combustíveis, como é o caso do álcool e do diesel, por exemplo. Para o consumidor final, fica valendo aquela boa e velha dica: pesquisar sempre. Há estratégias sim para a gente economizar. A primeira delas envolve o seu trajeto. Pode ser que você encontre um trajeto mais eficiente, você tem as questões do veículo, o estilo de condução. Então quem tem veículo, pesquise como conduzir de uma maneira mais econômica, tem como economizar muito nisso. Tem as questões veiculares, até da calibragem dos pneus, pode interferir nisso. E a pesquisa, programas de filiação nas grandes distribuidoras, então pode valer a pena você instalar os aplicativos e por meio dos aplicativos pesquisar qual é o maior desconto. A gente tem que lembrar também que é importante verificar a qualidade desse combustível. Pode ser que esse posto não esteja oferecendo a melhor opção. Também fazer a comparação entre gasolina e etanol para saber o que está valendo mais a pena. Agora, 12:05, vamos falar sobre aluguel de imóveis, falar sobre o contrato, por exemplo, porque a modalidade exige alguns cuidados para evitar problemas legais, problemas em relação à lei. Então, a Aline Melo está chegando e tem as informações com essas orientações para a gente. Não é isso, Aline? Boa tarde para você. Isso mesmo, Almir. Muito boa tarde mais uma vez para você, para todo mundo que nos acompanha. Esse processo de aluguel costuma ser bastante burocrático, por isso é necessário estar atento para não cair em nenhum prejuízo. A gente está aqui com a advogada especialista, advogada imobiliária, Érida Cavalcante, que tem os detalhes para a gente. Doutora, boa tarde. Primeiro, esse processo é necessário ter cuidado antes mesmo da assinatura do contrato, não é isso? Isso. A locação ela não só se inicia na hora da assinatura do contrato. Existe o procedimento desde aquela conversa informal, por WhatsApp, aquela visita no imóvel. Então é importante ter esses registros, essas conversas salvas, porque isso na frente deve ser colocado dentro do contrato por escrito. Então, qualquer divergência dessas informações acordadas, seja pelo valor da locação, seja pelas condições de pagamento, vencimento, previsão de multas, reajustes anuais, como vai ser devolvida esse imóvel ao final da locação, isso precisa estar dentro do contrato. Então, desde o início daquela conversa informal até efetivamente a assinatura do contrato, tudo faz parte desse processo de locação. E quais são as principais obrigações do proprietário no momento de entregar o imóvel para o inquilino? O proprietário ele tem a obrigação legal de entregar um imóvel em plenas condições de uso. Isso significa que o imóvel tem que estar habitado, passível para habitação, na verdade. E isso reflete também de que ele deve garantir durante toda a locação que seja uma locação de sossego. Não pode interferir durante a locação querendo visitar o imóvel de forma contínua, de saber como é que está. Então, ele tem que garantir que seja uma locação de forma pacífica durante todo o contrato de locação. E quais são as principais obrigações do inquilino no momento que faz a assinatura do contrato para entrar no imóvel? A própria lei de inquilinato, ela prevê deveres recíprocos, tanto para o locador quanto para o inquilino. E isso também reflete durante toda a locação. Então, o próprio inquilino ele tem lá estipulado que deve pagar o valor acordado no vencimento correto, ele deve garantir que o imóvel durante a locação esteja em plena funcionalidade, tem que entregar principalmente o imóvel ao final nas mesmas condições de uso que ele recebeu durante a locação. E isso vai estar estipulado dentro do contrato, como é que vai ser essas condições, o que foi que o locador estipulou no início, na hora de entregar o imóvel, o que foi que ele fez. Então, o inquilino, na verdade, ele tem que também fazer essa mesma devolução do imóvel nas mesmas condições que recebeu no início da locação. Maravilha, muito obrigada por suas informações. A gente entendeu agora quais são as principais obrigações, direitos no momento de fazer a entrada no imóvel no momento do aluguel. Mas também existem questões importantes quando o inquilino está deixando o imóvel, entregando as chaves. Daqui a pouquinho, a gente volta para saber mais sobre essa outra perspectiva desse assunto, ainda falando sobre aluguel, Almir. Muito
bem, Aline. Inicialmente, né, o início do contrato do imóvel. Depois a Aline vai voltar para falar sobre a necessidade de encerramento dele, por exemplo. Muito obrigado, viu, Aline? Até daqui a pouco. E olha só, pessoal, em Santa Cruz do Capibaribe, no Moda Center, está sendo realizada uma exposição sobre a Feira da Sulanca. A nossa equipe visitou essa exposição. Vamos ver? Ela é uma referência em Santa Cruz do Capibaribe, pela história que tem. Da origem humilde, a empresária de sucesso no ramo da confecção. E após 29 anos de trajetória, foi premiada pelo Sebrae em dezembro do ano passado. Foi num evento em Brasília, prêmio referente à inovação, pelos investimentos em maquinário novo na produção de moda praia infantil. Nossa, que honra tão grande, gente. Vindo de uma cidade chamada Santa Cruz do Capibaribe, no interior de Pernambuco, e chegar a um evento com uma grandiosidade dessa é motivo de muito orgulho. Meu coração se enche de tanta gratidão, de ver histórias tão lindas que a gente viu nessa tarde e saber que eu, um dia, fui empregada doméstica e consegui chegar aqui. Orgulho. Orgulho primeiro por ser mulher. Orgulho primeiro por quebrar barreiras que a gente acha que vai ser longe, né? Porque imagina você ser empregada doméstica e conseguir chegar a um prêmio desse que eu cheguei, vindo de uma cidade como Santa Cruz do Capibaribe, onde a gente sabe que existem muitas oportunidades, mas também tem muitas portas que se fecham e tem muitos nãos que a gente escuta e muitas pessoas que desistem por escutar os nãos. E quantos mais nãos eu escutar, mais eu vou correr atrás dos sims, que eu também sei que tem muitos por aí. O sucesso hoje de muitos empresários, como Cleia Silva de Santa Cruz do Capibaribe, dialoga com o passado das feiras e sua evolução. Pensando nisso, foi idealizada a exposição Geração Sulanca, em cartaz no Museu da Sulanca, dentro do Moda Center. Diante do cenário, né, a gente passa e vai olhando, e aí eu vou lembrando que eu fiz parte de toda essa trajetória. E ver Santa Cruz hoje, no porte que ela está, realmente é muito emocionante. A exposição Geração Sulanca traz sacos para transporte de mercadorias, como se vê. E dentro de um imaginário que se abre, mensagens escritas para todo o Brasil ver. Tem cinema também. E este alto-falante que busca passar a ideia de falas sobrepostas, em meio a uma feira, como a antiga Feira da Sulanca em Santa Cruz do Capibaribe. Eu queria ser artista, deveria ser artista. A captação e intervenção sonora foi de Virgínia Guimarães. Estamos aqui com duas obras muito especiais, além do Eles Também Usam Sulanca, e a obra da instalação de Águida, que é Eu Queria Ser Artista, Eu Faço Sulanca, Eu Sou, que é uma obra sonora feita por Maiara Bezerra e eu, aqui no Moda Center em 2022. Essa obra, essa frase, são falas de trabalhadores. Falando essa frase, a gente faz recortes de sentidos. Eu queria ser artista, eu sou, eu faço Sulanca, eu queria ser artista. Porque todo trabalhador a gente entende como um artista também. Então, são vários recortes de pessoas mais velhas e crianças também que estão inseridas dentro desse contexto da Sulanca. Aqui fotos de moradores de Santa Cruz do Capibaribe usando Sulanca, registros de 1996. Da autoria do fotógrafo Gil Vicente. É muito bom quando a gente pode voltar com fotografias que foram feitas já hoje há 30 anos, né? Em formato analógico, né? Isso quer dizer filmes, e participar dessa exposição, essas imagens, ela representa um link do passado com o presente, né? Dentro dessa exposição que pretende ser uma exposição imersiva aqui no Museu da Sulanca, né? Dado que ela contempla também uma instalação sonora e um filme, né? Curta-metragem. Então, assim, as fotografias, elas trazem um momento que anterior ao desenvolvimento do centro comercial Moda Center, né? Num outro aspecto da cultura e do momento da indústria original da Sulanca, né? Que surgiu na feira, na Rua Grande. Então, poder ver como era as roupas, as modelagens, né? E junto com modelos que não eram modelos na época, né, foi um trabalho muito desafiador. A exposição tem recebido grupos de estudantes, como estes de licenciatura em artes visuais.
Esse momento ele é histórico, né, para nós, né, daqui da cidade, porque o PIBID, dentro das escolas, é o primeiro ano que ele funciona, né, aqui em Santa Cruz. Então, os estudantes da rede municipal têm a oportunidade, né, de prestigiar uma exposição dessa com especialistas da área dentro da escola. Então, nossos estudantes, a nossa educação tem sido elevada em função disso, porque nós estamos com a conexão entre a UFRPE e as escolas, dentro do projeto de cinemas nas escolas. E mais específico, o Cine Palestina, que é a escola onde nós estamos presentes. Então, nós fomos convidados, né, fizemos a parceria com o Museu da Sulanca para vir visitar hoje, né, e aí os estudantes tiveram essa oportunidade, tanto os universitários quanto os alunos da escola. Então, esse projeto é extremamente grandioso. A exposição tem um recurso valioso. Ela conta com audiodescrição. Então, basta o visitante direcionar o celular para o QR Code e vai ter em áudio a explicação desse ou daquele registro pela área onde este visitante estiver passando aqui no espaço. Eu acho que essa exposição ela mobilizou muito a cidade e a região com esse sentimento da nostalgia, né, de você ver o que você era e como estamos agora. Eu acho que ela provoca isso, esse sentimento de nostalgia mesmo. Venham. Legal, né? Essa exposição é gratuita, pessoal, e vai até o dia 26 desse mês de abril, de segunda a sexta, das 8 da manhã ao meio-dia e de 1h30 da tarde até às 18 horas. Para agendamento de turmas ou grupos, os canais de atendimento são o WhatsApp 991282534, tem um e-mail também, o museu@omodacenter.com.br, ou então nas redes sociais com o @Museu da Sulanca. Agora a gente vai para o intervalo e ainda nessa edição a gente vai falar sobre uma pesquisa que revelou o seguinte, hein? Nos últimos 12 meses, pessoas com o nome negativado no mercado usaram mais o cartão de crédito emprestado de conhecidos. Olha o perigo. Resultado, dor de cabeça para quem empresta o cartão. Todos os detalhes daqui a pouco no seu AB1, meio-dia, 16 minutos agora. AB1 de volta para você, meio-dia, 18 minutos. Morreu ontem, aos 80 anos, o empresário e compositor evangélico Isaac Sá. Ele nasceu em Caruaru e tinha empresas na cidade, no Recife e em Campina Grande. Isaac era muito conhecido também na música gospel, com mais de 40 anos dedicados ao louvor. O empresário morreu no Recife, onde morava, após complicações de saúde por conta da idade. O corpo será sepultado hoje, à tarde, em Jaboatão dos Guararapes. E vamos seguindo porque muitos acidentes que acontecem nas estradas poderiam ser evitados por meio de uma mudança de atitude dos motoristas. Para isso, existe a chamada direção defensiva, ou seja, não basta apenas conhecer as regras de trânsito. É preciso antecipar perigos e reagir de forma correta aos erros que outras pessoas podem cometer no trânsito. Então, Gessé Ascioli está voltando ao vivo para falar sobre esse assunto que é muito importante. Né, Gessé? Pois é, Almi, quando a gente fala de direção defensiva, né, e a gente pensa no trânsito, a gente pensa em segurança. Por isso que eu estou aqui com um especialista em trânsito, Alex Monteiro. Alex, quando a gente fala no termo direção defensiva, a gente já observa que é segurança, trata da segurança de quem está dirigindo, de quem está na rua, mas automaticamente muita gente... O que é que a gente pode falar sobre esse assunto para que as pessoas que estão em casa tenham mais consciência, principalmente ao pegar a estrada, ao estar no trânsito? Boa tarde. Isso, boa tarde. Esse conceito ele foi desenvolvido mediante o número de sinistros, né, e vítimas fatais no trânsito, né? Criaram-se algumas técnicas para que o condutor ele se antecipe ao fato, né? Então são medidas simples que, se o condutor ele seguir à risca aquilo ali, consequentemente ele vai evitar qualquer situação desconfortável na sua condução veicular, né? Primeiro, a pessoa tem que estar bem, né? Não fazer uso de nenhum medicamento que venha interferir numa dirigibilidade segura, ingestão de bebida alcoólica, certo? Segundo ponto, manutenção preventiva. Manutenção preventiva nos veículos é o que salva muitas vezes o condutor de entrar numa situação desconfortável. O uso dos equipamentos obrigatórios, como cinto de segurança, capacete. A gente vê muitas cidades onde não se tem uma fiscalização
as pessoas transitarem sem capacete. Isso provoca, né, faz com que a estatística de 93% ela se mantenha, dando a responsabilidade para o condutor. Além da atenção que você deve ter com o limite de velocidade, né, e com a sinalização viária. Uma vez em que em alguns pontos a sinalização ela é insuficiente, existem buracos na via, se o condutor ele não estiver atento, consequentemente ele vai ser surpreendido por uma sinalização inadequada, ou por um buraco, ou por uma via que não existe um acostamento quando ele está transitando numa rodovia, que ele não possa fazer uma manobra para se defender de algum objeto ou algum obstáculo, consequentemente ele vai ser mais uma vítima ou fazer outras vítimas. Então toda a responsabilidade ela está no condutor, né? E a gente sabe, tem uma máxima que fala sobre dirigir para mim, dirigir para o próximo, né? A gente tem o cuidado com quem está no trânsito, porque a gente não está sozinho. Isso é uma das premissas do Código de Trânsito, né? Quando você tem toda essa atenção, você faz um planejamento quando você sai de casa, faz uma manutenção preventiva no veículo, uma simples calibragem no pneu, ela tira você de uma situação, né, na qual você poderia se envolver e fazer vítimas, né, que é o que acontece hoje. Quando a gente chega numa ocorrência para fazer um levantamento de trânsito, a gente vê que o cenário ali ele poderia ser evitado, né? Se você estivesse conduzindo o veículo com maior cuidado, num limite de velocidade compatível com a via, não utilizar aparelhos telefônicos, porque nós condutores, utilizamos muito, e principalmente agora com essa questão do WhatsApp, né, as pessoas digitam muito, isso consequentemente tira a atenção do condutor, fazendo ou induzindo ele ao erro. Alex, muito obrigado pelas informações. É isso, a gente observa que dirigir defensivamente é ter esse cuidado com o próximo. A gente agradece o Alex aqui que trouxe essas informações importantes e conscientiza, né, o público que está em casa, que está nos assistindo e que vai pegar a estrada, que está sempre no trânsito, dirigir com responsabilidade, com segurança para evitar os sinistros de trânsito. Está todo mundo tranquilo no trânsito, né, Almir? É isso, Gessé, preservar vidas, né? Para isso é preciso senso de responsabilidade e direção defensiva também. Muito obrigado, viu, Gessé? E agora, Fábio Gomes vai dizer quais são os outros assuntos do nosso portal nessa tarde de terça-feira, nesse feriado. Hein, Fábio? É isso mesmo, amigo. Muito boa tarde para você mais uma vez, boa tarde para todo mundo que segue ligado com a gente aqui nesse AB1. A gente tem novidades sobre aquela operação draft que foi realizada pela Polícia Civil na semana passada. Uma atualização que a gente traz é que um dos alvos dessa operação, o assessor especial da Assembleia Legislativa de Pernambuco, o Arthur Valença de Luna, ele foi exonerado do cargo. Essa exoneração aconteceu no dia 15 de abril, mesmo dia em que a operação foi deflagrada pela Polícia Civil contra esse esquema de rachadinha e desvios de pelo menos 2,8 milhões de reais na Alep. Essa exoneração foi publicada no Diário Oficial do Estado no dia 17 de abril, e foi assinada pelo presidente Álvaro Porto, do MDB, em 16 de abril. Por meio de nota enviada à TV Globo sobre o afastamento do assessor especial, a parlamentar Gleide Ângelo, onde esse assessor trabalhava no gabinete, disse que o servidor é investigado por fatos ocorridos antes mesmo de Gleide Ângelo exercer o mandato de deputado estadual e que não há qualquer relação entre a investigação mencionada e o gabinete dela. O G1 também tentou entrar em contato com a defesa do Arthur Valença de Luna para obter uma resposta sobre a exoneração e a investigação da qual ele é um dos alvos, mas até a última atualização dessa nossa reportagem, nós não tivemos retorno. A sessão dessa reportagem completa aqui no G1, a gente explica detalhadamente sobre o que se trata essa operação e quais são todos esses trâmites que ela investiga, Almir. Fábio, e ainda de olho nesse cenário político, tem informações aqui no G1 a respeito do Ministério Público que recomendou a exoneração da esposa, filho e sobrinho do prefeito de São Bento do Una, né? Exatamente, Almir. Essa foi uma recomendação feita pelo Ministério Público de Pernambuco, que é diretamente a uma prefeitura aqui no interior do estado. E essa recomendação, ela dá um prazo de 20 dias para que os familiares e pessoas ligadas ao prefeito de São Bento do Una, que ocupam cargos na administração municipal, sejam exonerados. Essa recomendação foi divulgada pela Promotoria de Justiça Local e busca coibir práticas de nepotismo e garantir o cumprimento dos princípios da administração pública. Entre os citados na recomendação estão a esposa do prefeito, que é a atual secretária de administração, o filho, que responde pela Secretaria de Cultura e Esportes, e o sobrinho, que é titular da pasta de infraestrutura. Dentro dessa recomendação, também foi mencionada a exoneração de um assessor especial apontado como afiliado do gestor municipal. De acordo com o promotor de justiça, Márcio Freitas, a presença de parentes próximos em cargos estratégicos pode comprometer a impessoalidade da gestão e indicar
favorecimento. Além dessas exonerações, o Ministério também recomendou que o município se abstenha de realizar novas nomeações de pessoas com vínculo familiar com autoridades ou servidores para cargos comissionados, funções de confiança, contratos temporários e também cargos políticos não eletivos. A Prefeitura de São Bento do Una informou ao G1, por meio de nota, que recebeu essa notificação do Ministério Público na última sexta-feira e que está dentro do prazo legal para analisar essa situação. Esse conteúdo será analisado com responsabilidade, de acordo com a Prefeitura de São Bento do Una. O município também destacou que não há decisão definitiva até o momento e que o processo segue nessa fase de análise. A gente segue acompanhando também esse caso e trazendo as novidades aqui para o nosso portal, Ami. Exatamente, Fábio Gomes. Muito obrigado pelos assuntos de hoje, os destaques, hein? Bom trabalho para você e até amanhã, Fábio. Valeu, Almir. Bom trabalho para você também, meu amigo. Um excelente feriado aí para todo mundo que está em casa e até amanhã, pessoal. Valeu, muito obrigado. Agora é meio-dia, 26 minutos e a busca pelos padrões de beleza tem levado muita gente a adotar medidas extremas. Mas olha, dietas restritivas e o chamado jejum intermitente podem esconder perigos quando são feitos sem orientação. Inclusive, uma pesquisa recente acendeu o alerta sobre o aumento de riscos no coração para quem passa longos períodos sem se alimentar. Joel Almeida está chegando e vai conversar com uma nutricionista sobre esse assunto que é muito sério. Hein, Joel? Boa tarde para você. Boa tarde, Almir. Uma ótima tarde também para você que está junto da gente aqui no AB1. Olha, no jejum intermitente as pessoas passam muito tempo sem comer, passam às vezes 1, 2 refeições ali, pulando essas refeições, e aí é que mora o perigo. Para conversar sobre esse assunto, a gente convidou a nutricionista Lígia Lima, que está aqui conosco. Lígia, boa tarde para você. O que é que a gente pode explicar para o pessoal o que é o jejum intermitente? Boa tarde. Boa tarde. Bem, o jejum intermitente é uma estratégia muito utilizada hoje em dia, porque ela utiliza o princípio do estímulo metabólico. Então, as pessoas podem passar um período programado sem se alimentar, que esse período pode variar de 14, 16 ou 18 horas, até mesmo 24 horas, né? Porém, que no período alimentado, né, a gente faz essa divisão e a orientação para o paciente para que ele volte a consumir os alimentos que realmente vão fornecer nutrientes específicos para ele. No caso, já que a gente quer utilizar para perder peso, para aquelas pessoas, né, que têm esse objetivo, nós vamos utilizar alimentos também nesse horário alimentado que possam favorecer essa perda de peso. Dentro do jejum intermitente, esse paciente ele pode usar ali algumas estratégias para inibir a fome, também para se nutrir, não ficar desidratado, né? O que é utilizado? Exatamente. Veja, o princípio, né, do jejum é que você tenha esse período com bastante água, que você se hidrate bastante. Pode utilizar até chás, limonadas, desde que sejam alimentos ou líquidos que não forneçam calorias. O ideal até é não usar adoçante, mas alguma pessoa que não consegue pode utilizar um adoçante de boa qualidade. Mas nesse período que você escolheu, que vai ser ideal para você, o fundamental mesmo é que você não tenha contato com alimentos calóricos, tá? E não esqueça de se hidratar. Quais são os benefícios para a saúde? Existem vários benefícios, né? Vai depender de quem vai utilizar e como vai utilizar. Um dos benefícios é a diminuição, a queda nos níveis de glicose. A gente consegue controlar isso a partir, né, da melhora da sensibilidade à insulina. A insulina, que é aquele hormônio que faz com que a gente possa estar controlando mais esse nível de glicose. Quais são as contraindicações? Existem algumas situações, como por exemplo, pessoas com doenças pré-existentes, diabéticos, principalmente diabéticos insulina dependentes, pessoas que estão, mulheres gestantes ou amamentando também, não é indicado. Outro grupo que a gente precisa ter muito cuidado são aquelas pessoas que já têm algum distúrbio de comportamento alimentar, que tem compulsão ou mesmo que tem bulimia, anorexia, já fizeram em algum momento da vida, apresentaram, né, alguns sintomas como esse. Então, pessoas também, veja, é importante frisar, que têm um nível de atividade física muito elevado, tá? Porque poderá prejudicar, ao invés de perder gordura, perder massa muscular.
Muito obrigado, Lígia, pelas informações. É isso, ao fazer uso dessa estratégia aí, sempre ter um profissional de saúde, como nutricionista ou um médico, acompanhando tudo, para que a pessoa não perda massa magra, não possa desmaiar e outro problema de saúde ele possa se intensificar com o jejum intermitente. Almir. Joel, muito obrigado pelas informações, hein? Informações saudáveis, informações responsáveis com o corpo. Não é isso, Joel? Valeu, bom trabalho para você. E a gente volta a falar sobre o aluguel de imóveis, porque o encerramento de um contrato também deve obedecer a algumas orientações. A Aline Mello está voltando para falar sobre isso agora, né, Aline? Isso mesmo, Almir. A gente está de volta aqui com a advogada Hélida Cavalcante e uma das principais questões que acontecem nesse momento de encerramento do contrato é justamente alguma dívida deixada para trás pelo inquilino na conta de luz, de água, por exemplo. Como é que fica nesses casos, Hélida? Veja, isso é uma prática comum em relação às locações. O que a gente aconselha, principalmente ao locador, que é o proprietário do imóvel, ter uma regularização de como é que está todos os débitos, ter uma prestação de contas ao final da locação e uma modalidade que faz com que isso seja menos perceptível, menos prejudicial para o locador, é ter uma garantia. E isso tem que ser feita lá no início, em relação ao contrato, tipo, qual garantia vai ser usada, se vai ser uma caução, se vai ser um fiador, se vai ser um seguro. Essas garantias, ao final da locação, vão prevenir que isso aconteça, porque elas podem serem usadas para abater essas irregularidades no final da locação. Nos casos em que é o proprietário que pede o imóvel de volta, existe um prazo estabelecido para que o inquilino deixe o local? Veja, primeiramente tem que se saber qual é a modalidade dessa locação. Se é por prazo determinado, durante esse prazo o locador ele não pode pedir o imóvel de volta. Ele tem que respeitar o prazo, chegar até o final para receber o imóvel de volta. Existem algumas modalidades de como pode ser pedir esse imóvel de volta. Inclusive, o inadimplemento é uma dessas causas. A falta de pagamento pode ensejar uma ação de despejo que faz com que o locador recupere esse imóvel. E quando a locação está por tempo indeterminado, ou seja, já passou aquele prazo estipulado inicialmente, também tem algumas previsões de como esse locador pode receber esse imóvel de volta, seja para uso próprio, seja para alguma coisa. Então isso faz com que o locador ele tenha uma previsão de quando e como e quais são as condições que ele pode receber esse imóvel de volta. Nos casos em que o proprietário tem um interesse de vender o imóvel, o inquilino que está ocupando o espaço, ele tem prioridade? Tem. A gente tem um direito de preferência, certo? Então, quando o imóvel que está alugado, ele vai para uma venda, o inquilino ele tem que ser notificado para dizer se quer ou não comprar aquele imóvel diretamente para o locador. E existem previsões também de que se acontecer essa venda, o inquilino ele pode permanecer no imóvel, desde que isso esteja previsto dentro do contrato de locação. Então, por isso que é muito importante ter essas peculiaridades dentro do contrato para prevenir futuramente possíveis situações em que o inquilino pode estar se resguardando. Para finalizar, o inquilino deve entregar o imóvel sempre nas mesmas condições que recebeu, não é isso? Isso, por isso a gente tem a vistoria inicial. A vistoria inicial, ela pode ser, inclusive, deve ser acompanhada pelo próprio inquilino, porque lá ele vai ver como é que o imóvel está sendo entregue e ele tem que entregar o imóvel nas mesmas condições que ele recebeu. Onde a gente também pode ter divergências em relação à vistoria inicial e em relação à vistoria final. E para ter essa comparação, a gente precisa ter esses dois momentos, tanto de entrada quanto de saída no momento da locação. Ok, muito obrigada por suas informações. Tá, então essas orientações para todo mundo, não ter nenhum problema e nenhuma irregularidade nesse momento, que acaba sendo muito burocrático, né, Almir? Volto com você. Muito obrigado, viu, Aline, por todas essas orientações a respeito desse assunto hoje aqui no AB1. Valeu, bom trabalho para você.
E olha, uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas revelou que nos últimos 12 meses, pessoas com o nome negativado no mercado usaram mais o cartão de crédito emprestado de conhecidos. Aquela história, tipo, me empresta o teu cartão, eu vou ali fazer uma compra, quando chegar a fatura a gente acerta, eu vou pagando e tal. Pois é uma prática que pode trazer muita dor de cabeça para quem empresta esse cartão. Você já emprestou o cartão de crédito para alguém e essa pessoa não pagou? Sim, já emprestei. Já emprestei uma vez. Sim, já emprestei. Eu era bem nova, bastante inocente. Quando a gente é novinha, a gente é inocente. Renata passou por isso há 4 anos, com uma pessoa muito próxima. Foi parcelado, foi um valor de R$2.000. Pagou a primeira porque eu cobrei, a segunda e depois não pagou mais. Eu cobrei e não pagou. Fiquei com prejuízo, eu tive que arcar com as consequências, mas depois disso eu nunca mais emprestei para ninguém. Marcos Aurélio também ficou com prejuízo. Era alguém próximo, desapareceu, viajou e não voltou mais. A gente tem um conhecimento, como a gente chama de cidade pequena, tem essa maneira de ajudar as pessoas, né? E aí aconteceu esse problema, né? Jair viveu essa situação várias vezes. Umas 4, 5 vezes. Acontece bastante. A gente cobre o prejuízo para não sujar o nome, depois a gente corre atrás para cobrar da pessoa. Arlan não teve nem o gostinho de desfrutar do primeiro cartão de crédito que ele tirou na vida. Emprestou e se deu mal. Eu tinha 18 anos, tirei o cartão, ele pediu emprestado, né? Eu disse, poxa, eu vou desbloquear. Desbloqueei, emprestei o cartão em 2004 a ele comprou, não pagou e eu fiquei no prejuízo. E ainda mais, fui cobrar e disse, só pago quando eu tiver condição. O nome está sujo, o cartão estourou ou a aprovação de crédito está muito difícil. Esses são alguns motivos que levam as pessoas a pedirem o cartão de alguém emprestado. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, junto com a SPC, revelou que 34% dos consumidores recorrem ao nome de terceiros para fazer compras a prazo. Para a maioria desses brasileiros, é a única saída diante de restrições e dificuldades financeiras. De acordo com o levantamento, o uso do nome de terceiros para a compra de vestuário, calçados e acessórios disparou, atingindo 26%, um salto de 11 pontos percentuais em relação a 2025. Já o crédito emprestado também é uma ferramenta de sobrevivência, sendo utilizado para compras em supermercados e remédios. A pesquisa mostrou que o suporte financeiro vem principalmente do núcleo familiar próximo, como cônjuges, pais, outros familiares e amigos. O comércio que já tem tido dificuldades com o percentual de inadimplentes e de endividamento das famílias pode ter sua situação piorada quando o consumidor empresta o nome para quem está negativado, já que aquele consumidor que ainda podia ter acesso ao crédito, ao consumo, pode deixar de consumir, já que ele tem uma chance grande aí de acabar também entrando na inadimplência por conta desse empréstimo de nome. Fernanda teve que cobrir a despesa de uma pessoa que não honrou com o pagamento no cartão de crédito dela. Aprendeu a lição direitinho. Foi um valor baixo, uma média na época de uns R$200, R$300. Mas depois disso eu percebi que assim, não é uma coisa que se brinca, porque eu trabalho muito para conseguir as minhas coisas. Este economista diz que a orientação principal é não emprestar, mas se for emprestar é bom se atentar ao valor. Você tem que ter consciência que isso é o teu nome, é você quem está devendo. Então, na falta desse pagamento, dessa quitação por esse terceiro, é você quem vai responder. Então, você tem que estar fazendo isso no limite de que não haja nenhum comprometimento do teu fluxo de caixa, das tuas finanças pessoais. E agora vamos para o AB Esporte. Hoje é feriado, mas os nossos craques não ficam de folga quando é dia de conferir os gols do GE. Não é assim, Matheus Antunes? Boa tarde para você. Boa tarde, Almir, uma excelente tarde para todo mundo. Pessoal que está do outro lado da telinha, obrigado pela companhia nesse feriadão. Pois é, hoje é terça-feira, dia de Gol do GE, o quadro que os nossos atletas de Caruaru região mandam seus golaços em rachas e em competições no interior de Pernambuco. Então, sem mais delongas, está no ar o Gol do GE.
Fala, meus queridos, está começando mais uma edição do Gol do Gé, o quadro maravilhoso, descontraído, gostoso de toda semana que trazemos os gols mais bonitos dos atletas de Caruaru e região. Diretor, solta a vinheta que tá no ar, o Gol do Gé. O primeiro gol, vamos cair na estrada e parar lá na divisão do Agreste com o sertão pernambucano, a cidade de Arco Verde. Lá tem o Luquinhas. E meu amigo Lucas, que tapa de qualidade na bola, viu? A jogada se inicia na linha de fundo e a bola é rolada para o nosso artilheiro, que domina de canhota, ajeita para a perna boa e dá o tapinha no ângulo. Que golaço! Agora a gente desembarca na cidade de Pesqueira. O Rafinha acertou um pouco sem asa, viu? Que pancada na bola, do meio da rua. O R10 recebe a bola no meio de campo, ele vira o corpo e acerta em cheio. Joga a luva, goleirão! Bom é que hoje estamos com um representante de cada cidade. Chegamos às terras santacruzenses e o gol é do Rafael Felipe, alá Romário. Segundo, ele mesmo pontuou. Vamos analisar o gol agora. Ele driblou o primeiro marcador, o goleiro foi pra cima, fintou o paredão também. A bola sobrou pra perna canhota e empurrou pra dentro das redes. Tá confirmado sim, o gol foi aprovado e foi sim alá Romário, o baixinho. Chegamos então na capital do forró, Caruaru. Miguel Chaves vai mostrar por A mais B que nunca é sobre força, é sobre jeito. Veja que perfeição na cobrança de falta. Vamos lançar um desafio, tá? Bota a falta de Augusto Potiguar na partida do Central contra o Souza e depois a falta do Miguel. Que é isso, jogador? Aqui você deu aula, viu? A falta lá do meio da rua que parecia pênalti. Golaço! O último de hoje é do Walter, lá de Palmares. Alô, cidade de Palmares! E esse é o último por um motivo muito especial. O autor do gol, o nosso artilheiro, tá fazendo aniversário hoje. Ele mandou esse áudio aí pra gente. E eu tô ligando pra dizer que dia 21 eu estou completando 59 anos. Aí vai ser um presente passando esse vídeo meu aí, ok? Deixa com a gente, seu Walter, que o gol tá na tela, tá sendo mostrado e foi um golaço. A começar com a caneta no zagueiro que desconcertou o homem todinho. Depois, a frieza de bater no contrapé do paredão. Golaço mesmo, meu amigo Walter. E mais uma vez, parabéns pelo seu aniversário. E com essa pintura, encerramos mais uma edição do Gol do Gé. Semana que vem tem mais. Fui! Rapaz, semana após semana o pessoal tá caprichando e a gente quer desejar mais uma vez o parabéns para Walter. 59 anos aparecendo aqui, a gente confirmou o golaço dele, foi o último em homenagem a ele e a gente deseja muitos anos de vida, Walter, que faça muitos outros golaços e mande pra gente, né, Almir? Isso mesmo, grande Walter, hein? Pois é, matador aí o Walter, sensacional, parabéns, feliz aniversário, tudo de bom e é sempre bom demais a gente acompanhar essa resenha com os gols dos craques da nossa região. E melhor ainda é conferir a premiação do vencedor da votação do Gol do GE. E teve um garotão aqui da cidade que fez a festa, não é assim, Matheus? Exatamente, Almir, o vencedor da última votação foi o pequeno Davi Lucas, aqui de Caruaru. O garoto veio até a sede da TV Asa Branca com a família, conheceu os colegas do nosso time, entrou nos estúdios e posou com a camisa dos vencedores do Gol do Gé. Agora o Davi Lucas vai poder tirar uma onda com os amigos e poder curtir a premiação de um jeito muito especial. Parabéns ao Davi Lucas, que fez o gol mais bonito do mês passado, mais votado e foi o grande premiado do mês de março, pessoal. Vou ficando hoje por aqui, mas também fazer aquele convite especial. Nesse feriado também é dia de se manter bem informado do que acontece dos esportes no interior de Pernambuco. Tem muito falando sobre Central, Maguari e outras modalidades esportivas do pessoal que brilha aqui no interior do nosso estado. Vou ficando por aqui, pessoal. Um forte abraço para vocês e Almir, até amanhã. Valeu, Mateuzinho. Grande abraço para você. Até amanhã. A seguir no AB1, a gente vai mostrar estabelecimentos que inovaram no visual, criando espaços bem bacanas para uma foto bem caprichada, hein? O seu AB1 volta já. AB1 de volta para você, meio-dia, 46 minutos.
A gente vai dar uma olhadinha no trânsito nessas imagens ao vivo lá do bairro Maurício de Nassau. Essa câmera está no cruzamento ali da Avenida Agamenon Magalhães com a Gonçalo Coelho. Movimentação aparentemente tranquila, também pudera, né? Feriado nessa terça-feira, alguns veículos circulando nesse trecho da cidade, mas numa intensidade menor do que a gente está acostumado a ver durante a semana nos dias normais. E vamos seguindo porque 2 pessoas e 3 cães morreram vítimas de um incêndio em um apartamento no bairro de Casa Forte, no Recife. Foi na madrugada de hoje. As vítimas humanas eram tio e sobrinha. O incêndio atingiu o apartamento 304 do Bloco A deste prédio, que fica na rua Samuel de Farias, no bairro de Casa Forte. Vizinhos disseram que o fogo começou por volta da meia-noite. Pai, filha e 3 cachorros da família estavam em casa. O homem conseguiu sair e pediu socorro. O tio da menina, que também mora nesse prédio, entrou no apartamento para tentar ajudar. Ele passou por mim, eu disse, eu fiz, tenha calma, me dê sua toalha molhada, que eu tinha molhado a toalha. Ele foi com a toalha na cabeça e foi, mas não voltou. Aí ele ficou gritando, eu gastando os extintores, os prédios do lado, tudo trazendo, tem uns 15 extintores lá, gastou tudo que podia e não apagava. Tio e sobrinha não resistiram e morreram. Eles foram identificados como Hannah Kawais, de 17 anos, e Gustavo Kawais, de 50. Segundo os bombeiros, os 3 cachorros da família também foram encontrados sem vida dentro do apartamento. Este vídeo mostra o apartamento em chamas e o desespero das pessoas pedindo socorro. O fogo era muito forte porque essa porta, a da entrada, é que dá na cozinha. Se a cozinha fosse lá para dentro, a gente conseguia entrar nos quartos para tentar tirar a menina, que ele disse que estava. E o fogo aumentando e estourando, muita coisa caindo no teto. Tanto é que todo o hall, todas as portas do andar estão todas queimadas. E depois disso, eu acho que uns 40, 50 minutos, chegou o bombeiro. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que enviou 5 viaturas e 14 agentes para fazer o resgate. Segundo moradores, o socorro chegou mais de meia hora depois do início do incêndio. Pessoas dos prédios vizinhos correram para cá com extintores para combater as chamas. A Defesa Civil enviou equipes durante a madrugada e disse que o apartamento 304 e o apartamento vizinho foram interditados. Meu vizinho, eu sinto muito pela menina. O seu Brasil, eu tentei ainda conseguir tirar ele, mas eu não consegui tirar ela. E ele entrou e eu também não consegui. Pensei que ele ia voltar, eu tinha certeza. Lamentável, não é, pessoal? Lamentável demais. E vai ser enterrado hoje à tarde o menino José Lorenzo, de 8 anos. Ele morreu após ser atropelado no município de Escada. Ele estava brincando na rua no último domingo, quando o veículo atingiu o menino e outras 3 pessoas. Evelyn ainda tenta entender o que aconteceu. Mãe de José Lorenzo, de 8 anos, ela perdeu o filho ontem à noite no Hospital da Restauração. Abalada, cobra uma resposta da Justiça. Quero justiça, primeiramente, saber onde esses indivíduos estão, que a gente não teve notícia. A polícia não fala nada, não dá notícia de nada e vai ficar por isso mesmo. Quero que impune esses 2 indivíduos que fez com meu filho, destruiu o futuro do meu filho, destruiu a minha vida também. Um menino de 8 anos era amado por todo mundo e destruíram minha vida. A minha vida está acabada, destruíram o sonho do meu menino. José Lorenzo Nascimento da Silva estava brincando na rua quando foi atropelado por uma caminhonete. A família aguarda agora a conclusão do laudo pericial. Mandou a gente vir diretamente para aqui com o pessoal da funerária, que eles iam resolver e dar o laudo do que foi a causa da morte dele, porque lá constou que era atropelamento. Aí fez o boletim com a polícia daqui do Recife, um novo boletim, para eles entrarem em contato aqui com o pessoal. O atropelamento aconteceu no domingo à noite, na comunidade do Ferreiro, em Escada, na zona da Mata Sul. Os moradores contam que a caminhonete desceu a ladeira descontrolada, atingiu um grupo de jovens que estava na rua e bateu em um poste. 4 pessoas ficaram feridas. 2 receberam alta, mas Lorenzo e uma jovem de 20 anos foram levados para o HR. Denise, tia de Lorenzo, é prima de Maria Eduarda Arcelino, vítima que permanece em estado grave no Hospital da Restauração. Tivemos pouca notícia porque não tinha médico para dar informação do estado dela. Ela está na UTI, em estado grave, na sala vermelha, não pode entrar. Entra, passa 20 minutinhos no máximo e sai.
Tinha uma médica, ela deu informação da parte de baixo, disse que o estado dela era muito crítico e o parecer mais importante era o do neuro, só que não tinha neurocirurgião para dar nenhuma informação. O acidente trouxe à tona uma cobrança antiga da comunidade, a instalação de um quebra-molas na ladeira, que para os moradores poderia reduzir a velocidade dos carros por ali. A Prefeitura de Escada não atendeu o pedido até hoje. A gente pediu quebra-mola. Pediu para quem? Como é que eu posso falar? O pessoal que estava fazendo, eles disseram que não... Da Prefeitura? Sim, exato. Eles disseram que não podia fazer, quem tinha que fazer era a comunidade. Moradores de Escada fizeram um protesto contra a morte de Lorenzo ontem à noite. Foi no quilômetro 124 da BR-101. A pista foi bloqueada no sentido Palmares, provocando muito engarrafamento. A Polícia Rodoviária Federal precisou intervir para liberar a rodovia. Existe a suspeita de que o motorista Josenildo Oliveira da Silva, de 48 anos, estivesse bêbado. Moradores contaram à PM que ele e o amigo que estava no carro apresentavam movimentos lentos e falas desconexas. A Polícia Militar diz que não pôde colher maiores informações sobre a embriaguez, pois o envolvido estava debilitado. A Polícia Civil ainda não divulgou se foram feitos exames para verificar se Josenildo Oliveira da Silva havia ingerido bebida alcoólica antes de atropelar as pessoas. Até hoje de manhã, ele permanecia sob escolta policial no Hospital Getúlio Vargas, no Recife, onde aguarda a audiência de custódia. Enquanto espera por justiça, Evelyn se agarra às lembranças do filho. Agora o que fica é o silêncio de uma infância interrompida cedo demais. Ele era um menino muito alegre, muito amoroso. Ele gostava muito de brincar com os amiguinhos dele. O estado dele na escola era ótimo, não tinha reclamação dele na escola. Era um menino doce, que todo mundo amava, meu filho. Perguntamos à Prefeitura de Escada se foi registrado o pedido da comunidade para colocar um quebra-molas na rua onde aconteceu o atropelamento. E também por que não foi instalado o redutor de velocidade, que, na opinião dos moradores, poderia evitar uma tragédia como essa. Mas até agora, a Prefeitura não respondeu. A Polícia Civil não informou se no hospital foi feito exame para identificar se o motorista da caminhonete estava sob efeito de bebida alcoólica. As vítimas do atropelamento disseram que uma audiência de custódia do motorista, José Oliveira da Silva, seria realizada hoje às 10 da manhã. Tentamos confirmar com o tribunal, mas não recebemos resposta. O Hospital da Restauração não informou se a vítima, Maria Eduarda, de 20 anos, que segue internada, passou por consulta com o neurologista. E de acordo com parentes de José Lorenzo, ele será enterrado hoje, às 4 da tarde, no cemitério São Luís, em Escada. Agora é meio-dia, 54 minutos. Para a gente mudar de assunto, vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo em algumas cidades aqui da nossa região, pessoal. Começando por Gravatá. Olha lá, Gravatá fica aqui no Agreste, mínima de 20, máxima de 27 graus. Em Belém de Maria, na Zona da Mata, a temperatura mínima deve ser de 21 graus e a máxima de 27. E lá no Sertão, em Engazeira, mínima de 21 e máxima de 30 graus. E sabe aquele lugar onde o café é bom e o cenário parece que saiu assim de um filme? É cada vez mais comum encontrar estabelecimentos que investem na decoração para oferecer algo a mais que um cardápio. Eles oferecem, digamos, o clique perfeito. A nossa equipe visitou algumas cafeterias e alguns restaurantes que transformaram a arquitetura em uma ferramenta de marketing para a turma que gosta de uma boa foto antes de provar os sabores da casa. Olha só. Laura é uma amante dos cafés. Durante a semana, sempre procura uma cafeteria para apreciar a bebida e sair da rotina agitada. Mas escolhe a dedo um bom lugar quando vai sair de casa. Sempre que eu posso, estou indo para uma cafeteria nova, estou conhecendo cafeteria nova, tomar um café. E a gente procura locais que tenham uma boa aparência, né? Que sejam aconchegantes, acolhedores, que tenham uma vibe boa para a gente tomar um café, desfrutar, relaxar um pouco, sair um pouco do dia a dia, do estresse do dia a dia. E além de distração, ela usa os cenários para o trabalho. Eu aproveito, né, para a gente falar conteúdo sobre ginecologia, que é o meu trabalho. Então aproveito o espaço, que é bonito, que chama a atenção. E junto, né, o útil ao agradável, que é o conteúdo com o espaço. Esta cafeteria surgiu com esse movimento diferente.
que foi pensado pela proprietária como um refúgio cultural. Aqui há no mesmo espaço literatura, cinema e gastronomia. A ideia é convidar um cliente para um mundo à parte, bem mais tranquilo. A iluminação amarelada junto à natural e a decoração que usa as próprias estantes dos livros convida para desacelerar. Como todo espaço, para você se sentir bem, tem que ser um ambiente agradável, né? Um local que tenha janelas grandes, que você consiga também ver a vegetação do lado de fora, cadeiras confortáveis, que é importante, né? Não só para tomar um bom café, mas para uma leitura. E uma estética, né? Uma decoração muito voltada para a nossa cultura, né? Agora mesmo a gente saiu do período de carnaval e aqui eu saí enfeitando, botando imagens e símbolos do nosso carnaval pernambucano. Esta doceria seguiu a maré da decoração cenográfica, com direito a árvore cor-de-rosa, parede de pelúcia e até uma cabine telefônica. Os donos investiram em uma decoração para motivar fotos e vídeos nas redes, mas não é o principal. A gente sabe a qualidade que a gente tem, então a gente quis agradar mais o cliente num espaço mais confortável, num ambiente que a gente chamar o cliente que ele já não conhece a doceria, mas ele tem no Instagram alguma coisa que chama atenção. Se a gente tem vários exemplos aqui dentro de casa, que assim, eu tô aqui atendendo sábado e domingo, chega uma família, eu disse, vocês são da onde? Santa Cruz, Capibaribe, Bitoritama, só vieram primeiramente por conta do espaço instagramável e depois experimentaram o doce. Então a gente une o útil ao agradável. A gente sabe que a gente tem uma qualidade do doce muito bom, muito boa. E a questão do espaço instagramável, então ele encaixa perfeitamente. Então a gente consegue alinhar isso aí e realmente assim, a diferença é muito grande. O pessoal vem para cá realmente para tirar foto, a gente recebe muito ensaio fotográfico de blogueiro, faz collab, então realmente é um investimento que vale muito a pena pra gente. Esses lugares assim, com essa atmosfera super diferente, produzida de forma intencional para atrair as pessoas para boas fotos, tem nome, se chamam lugares instagramáveis, que vem do Instagram, uma das redes sociais mais utilizadas pelos brasileiros e também no mundo inteiro. Aqui, por exemplo, tá valendo uma boa foto. Esta especialista em marketing explica que a arquitetura acompanhou a modernidade das redes e cada vez mais as empresas investem em uma decoração que gere engajamento. Os ambientes que investem na decoração e se tornam um ambiente instagramável, eles fazem com que as pessoas queiram vir, queiram compartilhar essa experiência e isso vai atraindo outras pessoas também para esse estabelecimento. Então, além de ser um atrativo, também pode ser uma vantagem competitiva. A gente dizia até pouco tempo que a boca era a alma do negócio, o comercial era feito entre amigos, entre familiares. A gente pode dizer hoje que isso mudou e que a alma do negócio é a foto hoje? O boca a boca hoje é online também, né? Então a foto contribui muito para atrair novos clientes, para que você tenha uma audiência muito maior e também os vídeos também fazem parte disso também. Este outro restaurante, no modelo rooftop, investiu em árvores artificiais e em outros espaços, mas tudo aproveitando a vista para o pôr do sol. Até mirante de vidro tem para garantir boas fotos. É o lugar que você vem para ser feliz. Você vem para tomar um drink, vem para tomar uma cerveja, ver a melhor vista do interior de Pernambuco, que é a vista do pôr do sol. Disseu é de João Pessoa, mas diz que sempre que vem a Caruaru, faz questão de aproveitar o fim de tarde aqui. Eu gosto muito aqui porque você consegue ver toda a beleza da cidade e Caruaru é uma cidade muito... a gente percebe que está cada dia crescendo mais e assim, esses lugares assim, que dá pra gente tirar foto, fazer vídeos, sempre são muito legais assim, e aqui também a comida é boa, gosto muito. Em um desses lugares escolhido para garantir boas recordações, Marta decidiu passar os 50 anos, que foi em grande estilo, com fotos que não vão precisar de retoques. Um ambiente super agradável, então não tinha melhor escolha, né, de vir pra cá. E comemorar os 50 anos em grande estilo. Com 50, né? Sou avó. Estou muito feliz de estar hoje aqui comemorando essa data tão importante. Essas fotos vão ficar para o resto da vida, né? Com certeza. Um registro maravilhoso, né? Ainda acompanhado de vocês, fazendo essa reportagem. Menina, tá muito chique. Com aniversário até com direito à reportagem. Já pensasse. Divino, né? O dia de hoje. Que maravilha. E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN, pessoal. Jaira Lima vai conversar com o ator e produtor Rafael Amâncio. Ele vai falar sobre o festival Abril para o Teatro.
O Panorama começa às 2 horas na rádio que toca notícia. E o seu AB1 desse feriado aqui, ó, tá terminando agora. A gente volta a se encontrar amanhã, a partir das 11h45, se Deus quiser. Forte abraço, pessoal, e até lá.